E a gente começa essa edição de sexta-feira falando sobre o dólar. E o dólar que começou este dia em alta e há pouco ele vinha em movimento de queda. E é o que a gente vai ver agora, se ele continua em queda. O dólar comercial, a gente acompanha em R$ 3,53 mais 6. E agora essa queda chega a 0,14% o dólar nesta sexta-feira. Vamos agora às primeiras informações de mercado para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Olha, essa semana que passou foi bastante volátil para os negócios nos Estados Unidos. No dia de ontem, por exemplo, a soja em Chicago caiu bastante. Caiu em função da realização de lucros por conta de alguns investidores. Depois dessa queda de ontem, os negócios hoje já estão operando mais uma vez em alta, com fundamentos positivos para o mercado, um deles na quebra de safra na América do Sul e outro em relação às vendas semanais dos Estados Unidos na semana que passou, que foram bastante positivas. Vamos acompanhar os negócios de agora então com a soja em Chicago? Veja conosco que a soja vem operando em alta nas cotações mais elevadas do dia ou bem próximas a elas. A posição de maio vem agora a $10,16 mais 50 e esta sim opera na cotação máxima desta sexta, com alta agora de 1,29%. A posição de julho negocia soja a $10,25 mais 50, alta de 1,30%. A alta é a mesma para a soja negociada em Chicago para entrega em agosto, que agora também vem próxima à cotação máxima do dia, a $10,28 por bushel, enquanto a posição de setembro sobe 1,24% e é negociada agora em Chicago a $10,19 por bushel. Bom, a gente segue trazendo destaques do cenário internacional da soja. Agora, Elaine, falando um pouquinho sobre a Argentina. Olha, a gente sempre destaca aqui no Agricultura BR a Argentina e toda o seu desenvolvimento das lavouras de soja, já que o país é o terceiro maior produtor do grão no mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil, e por isso essa importância tão grande da gente sempre citar a Argentina por aqui. Olha, na última semana o clima ficou seco na Argentina e essa condição climática permitiu com que os trabalhos de colheita fossem retomados depois de terem sido empatados por conta do excesso de chuva. O boletim de acompanhamento de lavouras divulgado ontem pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires mostra que na última semana, com essa retomada do clima mais seco, os trabalhos avançaram bem, avançaram 17 pontos percentuais em apenas 7 dias. Mas apesar do avanço do ritmo ter ficado bem intenso, os trabalhos ainda estão bastante atrasados em relação ao ciclo anterior. Até o momento, 41,5% da área plantada com soja na Argentina já foi retirada dos campos. Bom, essa retomada da colheita expôs a produtividade média das lavouras, que agora foi constatada que caiu, saindo de 60 sacas por hectare para uma média nacional de 57,3 sacas. Outro dado importante é que o país perdeu 1.560.000 hectares plantados com soja devido a condições climáticas extremas. Primeiro foi uma condição extrema durante a fase vegetativa da planta e agora uma segunda no mês de abril com esse excesso de chuvas. Com isso, pouco mais de 1,5 milhão de hectares foram perdidos. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires ela ainda estima que pode haver uma nova perda de área de cerca de 700.000 hectares em decorrência também deste clima um pouco acima da média, com chuvas acima da média. Só para a gente finalizar a questão da Argentina, o país estimava uma safra em 60 milhões de toneladas no decorrer do ciclo, mas nas últimas semanas viu, portanto, essa condição climática derrubar a produtividade e há poucas semanas rebaixou para 56 milhões de toneladas a estimativa de produção, derrubou em 4 milhões de toneladas essa previsão. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires afirma, porém, que este número pode cair ainda mais com o andamento da colheita.
E por aqui a gente fala ainda sobre o preço médio da saca da soja, mas dessa vez vamos acompanhar como vem sendo a escalada da oleaginosa nos últimos 30 dias, que tem o seu preço aí agregado, uma alta de 14% do dia 5 de abril até hoje, a data do dia 6 de maio. E essa alta chegando a 14%. Isso por conta da alta demanda pela soja brasileira e também pelo alto número exportado durante esse último mês de abril. E você de casa vai acompanhar como vem sendo a escalada de preço para a soja brasileira, a média que a gente acompanha agora no seu televisor. E a gente pega aqui alguns preços para a gente poder acompanhar. Começou aqui no dia 5 de abril, R$ 66,10 a saca da soja de 60 quilos. Veja que no dia 11 recuava um pouco, ia para R$ 65,55, mas no dia 20, olha só, a média já indo para casa dos R$ 70 ali, permanecendo com um aumento ainda de data em data. Dia 20, então, R$ 70,67. No dia 28, aumentava mais R$ 3 praticamente, R$ 73,27, até chegar à data de hoje, dia 6, sexta-feira, R$ 75,77. Essa alta chegando, portanto, a 14% nesse acumulado dos últimos 30 dias, o que comprova, então, essa demanda pela soja brasileira e também o alto valor exportado durante esse último mês de abril pela oleaginosa aqui do país. Falando em oleaginosa, vamos acompanhar como estão as cotações nas principais praças brasileiras. E por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você acompanha informações sobre o mercado do milho. Você vai ver, por exemplo, que uma consultoria agro-rural diminuiu em 10% a previsão do milho segundo a safra aqui do Brasil. E ainda nesta edição você tem informações a respeito da colheita do arroz no Rio Grande do Sul, que foi retomada com o clima mais seco. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta. Neste bloco você acompanha com a gente aqui informações voltadas para o milho no Brasil. Tem informações do tempo, mercado no país e também no exterior. E a gente começa falando sobre o clima nas principais regiões produtoras. E na semana passada, Juliana, o clima beneficiou. As chuvas que aconteceram principalmente no estado do Paraná e Mato Grosso do Sul foram benéficas para as lavouras. Mas, infelizmente, para as outras áreas produtoras, faltou chuva. A gente vai saber agora com a Somar Meteorologia se tem previsão de chuva para as demais áreas produtoras de milho, para você, produtor, já ir se organizando nos próximos dias. A gente fala então com a Nadiara Pereira. Nadiara, bem-vinda ao Agricultura BR. O tempo na região sul do país está mudando. Isso significa que está vindo chuva por aí? Vem chuva sim. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Juliana. Expectativa de muita chuva, inclusive, para este final de semana sobre o sul do país. Enquanto essa chuva é benéfica para aumentar a umidade do solo, ela pode, por outro lado, trazer muitos transtornos, especialmente para o Paraná, que deve ser o estado mais atingido. Há uma área de instabilidade associada a um sistema de baixa pressão atmosférica que deve espalhar chuva forte durante já o final de semana, desde o norte gaúcho até boa parte do Paraná. E essa chuva vai avançar também por partes do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Entre Paraná e Mato Grosso do Sul, onde estão previstos os maiores volumes de água, essa chuva pode atrapalhar os cuidados com as lavouras de milho e também atrapalhar algumas áreas que estão plantando trigo, principalmente no sul do Brasil. Por outro lado, a chuva vai manter o solo bastante encharcado nesses estados. E também aqui sobre São Paulo, a umidade do solo deve subir bastante. Por causa de um corredor de umidade da Amazônia, que se conecta com essa área de baixa pressão, a chuva também chega ao oeste mato-grossense. Nesta área,
área deve chover pelo menos 30 milímetros, então também essa chuva ajuda na recuperação da umidade do solo nesta parte do estado mato-grossense. Só que, infelizmente, a chuva ela não vai ser bem abrangente, então ela não vai se espalhar pelo interior de Goiás, interior mato-grossense e partes de Minas Gerais. Então, nestas áreas em branco, a situação segue crítica por falta de umidade. Por enquanto, a chuva vai ficar concentrada mais sobre o sul. No próximo período, a chuva se espalha um pouco mais, mas o volume de água será muito baixo. Desta vez, até mesmo no Paraná, as pancadas serão mais isoladas, alternadas com períodos de melhoria e não devem paralisar atividades no campo. No próximo período, entre 16 e 20 de maio, a chuva volta a ganhar intensidade sobre a região sul. E mais uma vez, o Paraná deve ser o estado mais atingido, com mais de 30 milímetros em 5 dias. Chove bem também sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E desta vez a chuva chega ao sul de Goiás, partes de Mato Grosso, só que nesses dois estados a chuva terá baixo volume acumulado. Então, principalmente o interior de Goiás, que vem apresentando índices mais baixos de umidade do solo, a situação vai continuar mais crítica. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, as condições vão ser boas por causa do aumento da umidade e porque a chuva ela não deve ser tão duradoura. Já no Paraná, o excesso de umidade pode ser um problema e nos próximos 15 dias pode trazer alguns problemas para as lavouras de milho e também atrapalhar as atividades no campo. Elaine. Obrigada, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Então, atenção, produtor, que em Goiás ainda não deve chover satisfatoriamente. Bom, e é sobre essa situação que a gente segue falando aqui no Agricultura BR, né? O clima tem sido muito seco mesmo na região centro-oeste do país, em alguns estados também do sul do país, até algum tempo atrás. E isso prejudica com força as lavouras de milho safrinha. O desenvolvimento das lavouras vem sendo bastante prejudicado. Isso tem feito várias entidades e consultorias reduzirem a sua estimativa de produção para o milho safrinha aqui no Brasil. Agora, a consultoria AG Rural foi mais uma que reduziu essa estimativa em mais de 5 milhões de toneladas. E ela reduziu essa estimativa da região centro-sul do país, que é a principal região produtora de milho aqui no Brasil. Eles reduziram devido à seca, em especial no estado de Goiás, como a Nadiara comentava há pouco, que vem sofrendo com falta d'água e deve seguir assim nos próximos dias. Vamos acompanhar agora qual foi a projeção apresentada pela consultoria AG Rural. Em abril, eles estimavam que a região centro-sul do país retirasse dos campos na segunda safra de milho um volume de 51 milhões e 600 mil toneladas de cereal. Já os números apresentados ontem no relatório de maio derrubaram em mais de 5 milhões de toneladas, em 5 milhões e meio, essa estimativa de redução indo para 46 milhões e 100 mil toneladas do cereal. Como eu dizia, essa atitude de baixar a estimativa de produção vem em linha com o que tem sido apresentado ao mercado. Novas reduções têm sido feitas também. A gente lembra agora que na próxima terça-feira a Conab apresenta o seu próximo relatório de acompanhamento de lavouras e aí a gente vai ver se o órgão estatal ele reduziu ou não também a sua estimativa de produção, né? A gente vai ver agora qual que é a estimativa para a produção brasileira como um todo da segunda safra de milho para esta temporada. Veja comigo então na sua tela que, olha, a região centro-sul tem agora uma estimativa, de acordo com a consultoria AG Rural, de 46 milhões e 100 mil toneladas de cereal. Juntando com a produção esperada para o norte e nordeste, que a Conab informa que é de 2 milhões e 800 mil toneladas, o Brasil deve retirar dos campos, segundo a consultoria, 48 milhões e 900 mil toneladas de milho de segunda safra, um volume que seria 10% abaixo da estimativa apresentada no mês passado e que também fica 10,5% inferior em relação à produção milho de segunda safra do Brasil no ciclo passado. Bom, a gente segue falando de milho, confira agora as cotações em todo o país.
também está faltando água em algumas regiões lá do estado de Minas Gerais, como a Juliana acabou de enfatizar esses números, que é o caso, por exemplo, lá na região de Capinópolis. A gente vai acompanhar agora uma foto enviada pelo telespectador, somos todos produtores, onde a gente acompanha agora o desenvolvimento lá do produtor Geraldo Neto, ele que enviou agora essa foto aí da produção de milho dele. Segundo Geraldo, há 45 dias não chove na região e isso deve atrapalhar a produtividade de milho, já que as lavouras estão em fase de desenvolvimento. Então essa é a situação também do estado de Minas Gerais, estado de Goiás, que tem recebido muita pouca chuva. E por aqui a gente fala agora, então, já que estamos falando em produção de milho do estado de Minas Gerais, a gente volta a falar agora com a Nadiara Pereira para perguntar para ela, então, se lá no estado, aí na região sul, de forma geral, principalmente Minas Gerais, tem previsão de chuva. E é para ela que a gente volta a falar novamente. Nadiara, produtor Geraldo Neto acabou de enviar uma foto para a gente, as lavouras lá prejudicadas pela falta de chuva, 45 dias sem chover. E agora, qual que é a previsão? Vem chuva aí para animar o produtor que está com milho segunda safra? Olha, as notícias não são boas não para o estado de Minas Gerais. Até tem previsão para algumas pancadas de chuva já neste final de semana, só que a chuva não será suficiente para encharcar o solo. A situação é muito parecida com o estado de Goiás, são os estados que estão com maior déficit de umidade no solo. No estado de Minas Gerais, a gente observa toda esta área em laranja e vermelho do mapa, com índices de umidade abaixo de 10%. E na área em amarelo, que foi a região que recebeu mais chuvas na última semana, o índice de umidade do solo também está bastante baixo, em torno dos 20%. Então a situação é crítica, principalmente em áreas produtoras do oeste mineiro. Aqui sobre partes do Cerrado, extremo oeste, essas áreas que fazem divisa com o estado de Goiás, a situação é muito crítica por causa do tempo seco e também por causa das altas temperaturas que foram registradas durante o mês de abril. Agora, para os próximos dias, tem previsão para algumas pancadas de chuva, principalmente aqui sobre o sul mineiro, algumas áreas do Triângulo Mineiro e partes do leste. Só que a gente observa aqui que a chuva significativa mesmo deve ocorrer só na região sul, principalmente em áreas serranas, na Serra da Mantiqueira. Aí sim o volume de água será um pouco maior, gerando em torno de 30 milímetros. Nas demais áreas são chuvas muito isoladas, com baixo acumulado, não é uma chuva suficiente para encharcar o solo e principalmente aqui no oeste e norte, regiões que estão em estado mais crítico, não tem previsão de chuva significativa para os próximos dias. No próximo período a chuva até se espalha um pouco mais, olha só, teremos aí um tempo um pouco mais úmido entre os dias 11 e 15 de maio, só que mais uma vez o volume significativo de água vai ficar concentrado no extremo sul de Minas Gerais. Nas demais áreas, apesar da chuva mais abrangente, o volume será muito baixo, variando entre 5 e 15 milímetros. Então, é uma chuva que também não deve encharcar o solo aí nas áreas produtoras que já estão com grande déficit de umidade. E no próximo período, vamos ter continuidade da chuva mais significativa no sul mineiro. Em algumas áreas do leste também a chuva aumenta um pouco mais, mas aqui sobre o Triângulo Mineiro, oeste, partes da região central, a chuva será muito isolada e com baixo acumulado. Então tem previsão para esse aumento da umidade nos próximos dias, mas é mais a umidade do ar e também aquele tempo mais nublado com algumas pancadas isoladas de chuva. Não tem previsão para uma chuva agrícola que vai encharcar o solo nas principais áreas produtoras de milho do estado de Minas Gerais. Elaine. Muito obrigada, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Então, portanto, a região sul do estado de Minas Gerais recebendo um pouco mais de água. Juliana. Bom, a gente segue falando sobre essa situação, né, Elaine, a respeito do milho lá em Minas Gerais. E olha, justamente essa falta do cereal por lá que tem feito as cotações no estado subirem, assim como sobem em todo o país. A demanda mais elevada pelo milho e a disponibilidade do produto abaixo dessa necessidade faz com que o milho suba no país, tenha encontrado patamares bastante elevados. A gente preparou um estudo aqui agora que vai mostrar para você que o preço do cereal em Minas Gerais já subiu quase 8% em apenas um mês. Vamos relembrar os preços anotados por lá, então? Veja comigo na sua tela que o valor médio da saca de 60 quilos do milho em Minas Gerais, que toma como base o preço mínimo e o máximo negociado no dia, teve essa evolução no período do último mês. Lá atrás, no dia 5 de abril, o preço médio estava em R$ 41,50. Ele subia em meados do mês, ia para R$ 42,75 no dia 13, voltando a recuar um pouquinho na última semana de abril. No dia 21, ficava a R$ 42,00
R$ 43,25 e novamente retomava o movimento de alta. No dia 28, R$ 43,75 era o preço médio e nos últimos dias o preço do cereal vem subindo com uma força um pouco mais expressiva em Minas Gerais. Na data de hoje, 6 de maio, o valor médio da saca já está em R$ 44,75. Uma alta nesses últimos 30 dias de R$ 3,25 no valor pago a cada saca ao produtor. Isso tudo equivale a uma alta de 7,8% no período. Dificuldades encontradas em Goiás, Minas Gerais. E olha, essa situação também não é diferente em parte lá do estado de São Paulo. Por lá também falta de chuva, onde a irrigação tem sido aí o grande salvador de muitos produtores. A gente vai agora acompanhar uma reportagem feita por Gustavo D'Angelo lá em Guararapes, para a gente ver como que está a situação também dos produtores de milho segundo a safra. A estiagem que atinge o estado paulista foi cessada na última semana com uma chuva, mas que não foi suficiente para evitar as perdas. Seu Alfredo acredita que só não terá mais prejuízos na lavoura porque em uma parte da propriedade conta com um sistema de irrigação, onde capta a água de um córrego para molhar os 60 hectares de milho. Esse ano foi um tempo muito ingrato. A gente esperava que no plantio de milho de safrinha sempre dava uma chuva muito boa também, principalmente depois quando você plantava o milho no plantio e quando o milho começava a brotar, vinha sempre uma chuva fraca, chuvisqueiro, mas sempre ajudava bastante. Mas esse ano foi totalmente diferente. Nós não tivemos nenhuma chuva. Nós, para poder deixar o milho nessa parte que está aqui hoje, que vocês estão vendo, foi graças ao pivô, que nós jogamos o pivô para poder colher pelo menos uma safra de milho regular. Não muito boa, mas uma safra regular. Tem gente aí que perdeu a safra de milho totalmente. Eu conheço muitos proprietários rurais aqui na nossa região de Guararapes, lá no Córrego da Divisa, aqui no Córrego da Divisa e lá embaixo na outra fazenda nossa, que perdeu totalmente. O milho está desse jeito que nós vamos ver ali, entende? Não chegou nem a embonecar o milho, perdeu tudo mesmo. Além da área irrigada, seu Alfredo também possui a área chamada de sequeira, onde não há irrigação e que depende exclusivamente da chuva. Nesta área de 70 hectares, o produtor já calcula os prejuízos. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande, porque a saca de milho hoje está na faixa de 60, 65 reais. Então, se a gente for calcular, basear o tanto de milho que a gente ia colher, o prejuízo é bastante. Entre área sequeira e irrigada, que somam cerca de 130 hectares, o produtor conta que colheu quase 20 mil sacos de milho em 2015. Este ano, seu Alfredo calcula uma produção de apenas 3 mil sacos do grão, somente na área irrigada, já que a sequeira foi quase toda perdida. O milho de sequeiro nós vamos fazer ração dele. Vamos triturar o milho e fazer ração para dar para o gado. Agora, este milho aqui, essa lavoura aqui, ela, 40 alqueires, ela com certeza vai dar uns 2 mil sacos, por aí, 3 mil sacos por aí assim. Infelizmente, esse ano, o milho não é só aqui não, na nossa fazenda. Em geral, todos a gente que conversa muito com os agricultores que plantaram milho da safrinha, a perca foi muito grande, igual a nossa. A perca do milho de safrinha foi na faixa de 60% a 70%. Gustavo D'Angelo para o SBA. O tempo não colaborando nessas principais regiões produtoras, como Minas Gerais, parte de São Paulo e também o estado de Goiás, onde a chuva tem chegado muito pouco. A irrigação, então, tem sido uma boa oportunidade para que não tenham grandes prejuízos. Falando ainda no preço do milho, que o produtor acabou de citar, a gente fez aqui uma média do preço praticado nas principais praças produtoras brasileiras, que é uma média entre o valor mínimo e máximo nos últimos 30 dias, onde essa alta chegou a quase 9% para a média da saca do milho de 60 quilos. E você de casa vai acompanhar comigo como vem sendo a escalada de preço para o milho brasileiro. A gente acompanha aqui do dia 5 de abril até hoje, 6 de maio. No dia 5 de abril chegava a R$ 44,21 essa média da saca de 60 quilos. Mas veja aqui do dia 11 em diante, só aumentando esse valor. Dia 11, R$ 45,05 a saca. No dia 20, chegava a R$ 46,40. No dia 28,
R$ 47,18 a saca, enquanto que agora essa média brasileira então do milho chegando em R$ 48,12, uma alta que chega a 8,8% no apanhado então desses últimos 30 dias. Ainda falando no preço do milho, a gente vai ver agora no mercado também, no mercado futuro, mas dessa vez aqui na Bolsa Paulista, onde há pouco vinha em movimento de queda, mas ainda assim mesmo com queda, ainda com preço expressivo para o milho. E a gente vai agora para a Bolsa Paulista acompanhar essas negociações e neste momento essas três posições vindo em queda. O contrato de maio, que tem 1.000 contratos negociados a R$ 50,86, um movimento de queda de 0,49%. Julho vem apenas com 60 contratos negociados a R$ 45,18 a saca, também em queda de 0,37%, e também em queda o contrato de setembro com queda de 0,36%. São 2.110 contratos negociados até o momento a R$ 41,38. Negociações então nessa sexta-feira na Bolsa Paulista. Vamos seguir falando de milho, mas agora no cenário internacional. E eu destaco agora a Argentina. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, como você já sabe, divulgou ontem o seu último relatório de acompanhamento de lavouras. Apesar de terem áreas plantadas com milho ainda alagadas, os trabalhos de colheita puderam ser retomados na semana passada por conta do clima mais seco. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, até agora a área colhida já alcança 26,3% de tudo que foi plantado com milho na Argentina. Esse percentual de 26% ainda apresenta um certo retardamento, um atraso em relação aos trabalhos vistos nesta mesma época do ano passado. Mas o atraso não é nem perto do atraso que a gente vê para a soja, A soja está 20 pontos percentuais atrás do visto no ciclo anterior. Olha, o ritmo da colheita avança e também avança, portanto, a produtividade média das lavouras, que agora está em 150,3 sacas por hectare. A produção esperada para a Argentina continua mantida em 25 milhões de toneladas do cereal. Bom, vamos acompanhar agora o mercado do milho em Chicago, porque hoje, até há pouco, vinha operando com alta. Momento de alta para o cereal, assim como para a soja e outras commodities negociadas por lá. O milho, portanto, vive momento positivo nesta sexta-feira, depois da queda registrada no dia de ontem. Maio opera agora com alta de 1,21%, com o bushel do milho sendo negociado a $3,76 mais 25. A posição de julho negocia o milho a $3,77 mais 50, com alta de 1% agora. Já a posição de setembro sobe 0,93%, negociando milho a $3,79 por bushel. Enquanto isso, dezembro vem a $3,84 mais 75, também em alta um pouco menos expressiva, mas ainda assim subindo 0,85%. O Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta você vai ver que o tempo mais seco lá no estado gaúcho vem permitindo o avanço da colheita de arroz. E ainda nessa edição você tem os últimos números da consultoria Celeris para a safra de algodão no Brasil. Não saia daí, o Agricultura BR volta em instantes. Estamos de volta e por aqui o destaque a Expo Zebu 2016, que está acontecendo neste momento em Uberaba, lá no belo estado de Minas Gerais. Está acontecendo a 82ª edição da Exposição Internacional de Raças Zebuínas, a Expo Zebu, realizada pela ABCZ. E a Expo Zebu, durante o evento, acontecem vários eventos paralelos também. Um deles vai acontecer hoje, às 16 horas, pelo horário de Brasília, que é o debate dos candidatos à presidência da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Para a gente saber um pouquinho mais a respeito desse debate e do que também mais está acontecendo por lá, vamos ao vivo, então, até Uberaba falar com o repórter Daniel de Paula, que está fazendo a cobertura junto com o Jorge Zaidan.
Oi, Daniel, boa tarde para você. A gente vê que o clima tá bonito por aí, faz um dia bonito em Uberaba. Como que está o preparativo, então, para esse debate de hoje, que inclusive será transmitido aqui pelo canal do Boi, né? Isso mesmo, com exclusividade, Juliana. Bom dia a você, bom dia a todos os que acompanham a Elaine, lógico, e todos os que acompanham este Agricultura BR. Nesse momento, um pouco mais tarde do que o usual, porque é o penúltimo dia da Exposebu, está acontecendo o comentário do jurado Célio Arantzheim para o julgamento do Campeonato Progênie de Mãe. Olha que imagem bonita da bandeira do Brasil. E a gente tem aí embaixo dela a pista de julgamentos, onde o Célio, que está aí enquadrado, está comentando a decisão dele pelo Campeonato Progênie de Mãe, da raça Sindhi, que ficou mais uma vez com o Sindhi Porangaba. O Sindhi Porangaba fazendo um casal exposto aqui pela Helena, que está aí mostrada, trazendo um casal de bezerros da raça Sindhi que fez o Campeonato Progênie de Mãe. Também conta para o ranking. Logo depois desse comentário vai ser encerrada a participação da pista nesse momento, nesse intervalo para o almoço, volta depois de 1h30, porque ainda tem muita categoria a ser julgada no Nelore, no Sindhi, no Giro Leiteiro, Guzerá e também a raça Brahma, que vai terminar só amanhã. E aí, então, todos pararão para poder acompanhar isso exatamente que você acabou de anunciar, Juliana, o debate entre os candidatos à presidência da ABCZ, o Fred Mendes e também o Arnaldo Borges, vão debater hoje, a partir de 4 da tarde no horário de Brasília, com a transmissão exclusiva do canal do Boi, já que também Jorge Zaidan vai mediar esse debate que vai acontecer. As duas campanhas, né, as equipes das duas campanhas estão já todas posicionadas no Salão Nobre aqui do prédio administrativo da ABCZ, e eles estarão então debatendo por 2 horas e logo em seguida daremos sequência à repercussão desse debate dentro do programa Mercado do Campo, que vai ser feito na íntegra de lá do Salão Nobre, para que a gente possa mostrar um pouco mais da repercussão, a participação dos associados, a participação de técnicos e também de jornalistas que farão as suas perguntas aos candidatos Arnaldo e também ao Fred. Nós estaremos todos mobilizados lá no Salão Nobre depois do almoço, porque já estaremos preparando a transmissão especial, que, claro, muito nos orgulha de fazer parte desse momento político e democrático dentro da maior instituição agropecuária do mundo, que é a ABCZ, fazendo parte dessa 82ª Exposebu. Então, mais tarde nós voltaremos ao vivo, já em definitivo, direto do Salão Nobre, com o debate dos candidatos à presidência da ABCZ, um momento marcante da história do zebu, da história da pecuária do Brasil. Juliana, Elaine. Tá certo, Daniel. Obrigada pelas informações. Às 4 da tarde, então, aqui todo mundo estará ligado no canal do Boi, também acompanhando o debate direto de Uberaba. Olha, ao longo da Exposebu, que acontece até amanhã lá em Uberaba, outros eventos paralelos também acontecem, como a Exposebu Dinâmica, que é uma área de demonstração voltada para a agricultura. É isso mesmo, e a Embrapa trouxe aos visitantes da Exposebu Dinâmica várias novidades de mercado e principalmente variedades tecnológicas em relação ao sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. E também, diante disso, algumas variedades específicas para cada sistema de produção e que a Érica Machado traz agora para você acompanhar. Esse ano, a Exposebu Dinâmica, em parceria com a Embrapa, trouxe uma novidade para os visitantes. É o caminho da produção. A gente vai conversar com a pesquisadora da Embrapa, Giovana Maciel, explicando para a gente um pouquinho, então, o que é essa novidade, né, Giovana? Esse ano a gente colocou várias opções num caminho mesmo, né, como vocês estão vendo, em que, de um lado, tem as opções de forrageira, dos capins, os materiais da Embrapa, que estão disponíveis no mercado para o produtor adquirir e poder plantar na sua propriedade conforme a necessidade. E do outro lado a gente tem as culturas de grãos para aqueles produtores que fazem silagem, que fazem integração lavoura-pecuária, os produtos que a gente pode consorciar com capim. Então aqui tem uma amostra em parcelas pequenas de como fazer, para o produtor ver que dá certo, que tem a possibilidade. Então, ele caminhando por aqui, ele vai ver de um lado e de outro quais as últimas novidades e como se deve fazer. E aí vocês trouxeram bastante variedades da Embrapa, quais são as principais? Eu destaco os 4 últimos lançamentos, que são 2 braquiárias, a Paiaguás e o penúltimo, que é o Piatã, e também os 2 pânicos, que é o Tamani, BRS Tamani e o BRS Zuri, que são opções, os pânicos más são opções para serem usadas principalmente em pastejo rotacionado, no período chuvoso, e já as braquiárias
para ser usada no diferimento de pastagem, no período seco do ano, e também em consórcio com as culturas agrícolas. Bom, como você estava explicando, é muito importante o criador ele ter uma diversificação de pastagens na propriedade, né? Exatamente. Hoje o que a gente vê é que ele não pode, na propriedade dele, ter só um tipo de capim. Então, assim, mesmo na propriedade, às vezes ele tem manchas de solo diferentes, ele tem áreas mais úmidas, áreas mais secas. Então, assim, hoje ele tem a opção de poder diversificar dentro da propriedade dele com diversos materiais específicos para cada situação, né? Para ele poder otimizar o potencial tanto do capim e, consequentemente, da produção animal, né? Seja para leite ou para corte. Esse investimento em forrageiras, em pastagem, é importantíssimo para ter um aumento do potencial do rebanho, seja para leite ou para corte. Exatamente. Acho que o próprio bem-estar animal começa pela produção de alimento para esse animal, né? Um alimento de boa qualidade, que satisfaça a exigência para ele se manter e para ele produzir, né? Vocês também já trouxeram uma novidade que ainda será lançada, né? A gente tem aqui uma novidade, é uma surpresa, ela vai ser lançada no próximo ano. Na verdade, nós temos duas. É um material de pânico e uma braquiária. Então, no próximo ano, vocês vão vir aqui, já vão saber o nome dessa cultivar, qual a indicação, posicionamento, mas a gente já está aqui, vocês já podem ir se familiarizando com o material e para o próximo ano elas serão lançadas aqui na feira. Só para a gente encerrar, Giovana, a gente está falando da questão da integração lavoura-pecuária. Você disse uma coisa que é muito importante, é um caminho sem volta, né? Eu acredito que é um caminho sem volta. Aquele pecuarista que ele não melhorar a qualidade do pasto, que ele não investir nisso, ele vai cada vez produzir menos e, consequentemente, ganhar menos dinheiro, né? E os agricultores, os que adotam o sistema de integração lavoura-pecuária, seja para melhorar o solo, para produzir palha para o sistema plantio direto, ele consegue quebrar ciclos de praga de doença, de pragas do solo. Então, assim, e às vezes, consequentemente, ele nem pensa na parte pecuária. Quando o capim começa a produzir, mostrar aquela produção alta, ele se empolga e acaba colocando animal na área e ele ainda tem mais essa fonte de renda. Além dos grãos, ele ainda vai ganhar um dinheiro extra com a venda do animal, né? Então, assim, numa situação de crise, por exemplo, ele vai ter opção de diversificar, né? E é o que a gente quer, porque suponhamos que a agricultura não vá bem, o preço dos grãos não vá bem, aí a carne compensa e vice-versa. Então, assim, na situação atual, a gente tem que ser criativo, né? Usar bastante a criatividade para tentar passar por cima da crise, da baixa de preços, né? Da alta de preço dos insumos. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo o uso do solo com a integração lavoura-pecuária para tentar ter uma renda maior, né? Certo. Muito obrigada pelas informações. A gente conversou com a Giovana Maciel, pesquisadora da Embrapa, falando um pouquinho sobre as novidades apresentadas aqui na Exposebu Dinâmica. Érica Machado para o SBA. A colheita do arroz no Rio Grande do Sul foi beneficiada pelo clima mais seco dos últimos dias. Segundo a Emater Gaúcha, até os últimos dias, a área colhida já alcança 84% de tudo aquilo que foi plantado no Rio Grande do Sul. Apesar desse avanço nos trabalhos de colheita, beneficiados pelo clima mais seco da última semana, os trabalhos ainda estão bastante atrasados em relação ao visto nesta mesma época do ano nos ciclos anteriores. As lavouras colhidas agora mais tardiamente mostram uma produtividade média inferior em relação àquelas colhidas no início do ciclo. Com isso, a média estadual para o rendimento no estado está em 7.300 quilos por hectare. Olha, a gente tem a informação também em relação à estimativa de produção do arroz no estado gaúcho, que agora está estimada em 7.800.000 toneladas, ou seja, uma queda de 10% em relação ao que o estado do Rio Grande do Sul retirou dos campos no ciclo anterior. Agora vamos aos preços divulgados então pelo indicador CPEA para o arroz, para a gente poder também acompanhar como vem sendo a escalada de preço. E você de casa acompanha que ontem, dia 5, quinta-feira, batendo aí R$ 41,06 a saca de 50 quilos como referência lá no estado do Rio Grande do Sul. E vale lembrar também a você de casa que está nos acompanhando neste momento, que depois de passar grande parte do mês de abril, cotado a R$ 39,00, desde o dia 29 ele vinha alcançando então
então esse patamar de R$ 40 e agora em R$ 41. Aliás, em relação ao último dia 4, na quarta-feira, marcava R$ 40,76. Ainda temos um movimento de alta diária do dia 4 para o dia 5 de 0,74%. Da mesma forma, fazendo uma variação durante esses dias do mês de maio, essa alta também para o arroz a saca de 50 quilos como referência no estado gaúcho, tendo uma alta de 1,26% e agora então saindo da casa dos R$ 39,00 e partindo para a casa dos R$ 41,00 a saca de 50 quilos no estado do Rio Grande do Sul. Ainda falando em arroz, vamos ver as cotações do arroz beneficiado. Vamos mudar de cultura agora, falar um pouquinho sobre o trigo. E a gente começa destacando o cenário internacional. Olha, o trigo negociado nos Estados Unidos hoje segue o mesmo movimento positivo da soja e do milho por lá. Ontem, tanto o trigo quanto as outras commodities viveram um dia de baixa motivada pela realização de lucros. E com essa baixa registrada na quinta-feira, hoje o mercado já sobe mais uma vez. Vamos acompanhar então como estão os negócios com o cereal? Veja comigo que o trigo sobe mais de 1% para a posição de mais curto prazo, a de maio, que agora negocia o cereal a $4,58 mais 50 por bushel. É a cotação máxima do dia. Veja comigo que na coluna cotação máxima, este é o valor mais alto negociado por o trigo hoje lá em Chicago. Já a posição de julho vem a $4,66 mais 25, com alta de 0,59%. A posição de setembro sobe agora 0,73% e negocia o cereal a $4,76 mais 75, enquanto dezembro, que já encostou hoje na marca de 4,97, agora vem a 4,93 mais 25 por bushel, alta pouco superior a 0,5%. E aqui no Brasil, Elaine, como que foram os negócios ontem? Por aqui, o trigo, de acordo com o indicador CPEA, Juliana, tiveram alta em relação ao último dia 4. A gente vai ver, então, o preço praticado ontem, divulgado aqui pelo indicador CPEA, para o estado do Rio Grande do Sul. Atenção, produtor gaúcho. Veja que ontem, R$ 686,07, aí o preço por tonelada. No dia 4, na quarta-feira, R$ 685,03. Portanto, temos uma alta do dia 4 para o dia 5, na ordem de 0,15%. Entretanto, aqui fazendo um apanhado também desses dias do mês de maio, aí sim temos uma leve queda que chega a 0,10%. E do estado do Rio Grande do Sul, a gente parte agora também ver, de acordo com o indicador CPEA, valores então para o estado do Paraná. E você acompanha comigo também esse movimento de alta para o estado paranaense. Na quarta-feira, dia 4, R$ 763,02 por tonelada. E ontem, quinta-feira, R$ 771,07. Uma alta até mais expressiva aqui no estado do Rio Grande do Sul, essa alta chegando a 1,06% de quarta para quinta-feira. Mas essa variação mensal também um pouco maior do que a verificada no estado gaúcho, chegando a 0,71%, números divulgados pelo indicador CPEA. Falando ainda em trigo, vamos ver agora a cotação para a data de hoje, lá no estado do Paraná. E por aqui a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta tem informação sobre o mercado do algodão. E além disso, a consultoria Celes estima aí um aumento da previsão do algodão à produção brasileira a 15,16. E ainda nessa edição você tem informação a respeito do mercado da laranja. Você vai ver que o processamento da safra começou no cenário industrial de São Paulo. Não saia daí, a gente volta já já.
Estamos de volta. Neste bloco você vê em destaque o algodão e o café. Olha, a consultoria de agronegócios Celeris apresentou a sua última estimativa para a produção brasileira na temporada 2015-2016. No que diz respeito ao algodão, a consultoria estima que a área cultivada na atual temporada foi menor em relação ao ciclo passado, mas que a produtividade média das lavouras nesse ano está melhor e, com isso, a produção deve ser superior ao do ciclo anterior. Vamos acompanhar os números na tela, então? Veja comigo que a produtividade esperada pela consultoria Celeris para o Brasil e a área plantada estão aí na tela. Em relação à área plantada, a consultoria estima a área de 867 mil hectares, o que apresenta uma redução de 2,6% em relação à temporada passada. Já a produtividade média esperada está em 1 tonelada e 620 quilos por hectare. E com isso a produção está em 1.560.000 toneladas, o que representa um aumento de 2,4% em relação ao que o Brasil retirou dos campos na temporada passada. Bom, ainda falando a respeito do algodão, só para a gente citar aqui, o estado do Mato Grosso e a Bahia são os principais estados produtores de algodão do Brasil e neste ciclo estão sofrendo bastante com estiagem, o que pode vir a reduzir essa estimativa de produção nacional. E olha, a alta demanda vem fazendo com que os preços do algodão subam. É o que aponta o CPEA, que aponta essa diferença nos preços, que de acordo com essa dificuldade de conseguir uma pluma de melhor qualidade, os compradores estão adquirindo vários lotes também de pluma a preços maiores. E quem tem agora o produto está segurando, fazendo com que os preços fiquem mais firmes à venda. A gente vai acompanhar então essa alta para o algodão, de acordo com o indicador CPEA. Você acompanha aqui como ele vem subindo o valor. Veja que na quarta-feira, R$ 2,69 mais 21 por libra-peso e ontem, dia 5, quinta-feira, R$ 2,69 mais 34 por libra-peso, num movimento de alta que chega, olha só, a 0,05%. Mas essa alta vem sendo maior desde o final de abril até agora, o mês de maio, onde essa compensação mensal chega a 0,95%. Portanto, essa alta demanda vem fazendo com que os preços do algodão fiquem mais altos, de acordo com o CPEA. Por aqui a gente acompanha a cotação de mercado aí para o algodão. Dessa vez vamos ver os valores da pluma do algodão lá no estado do Mato Grosso. Olha, por aqui a gente vai dar um destaque todo especial ao pessoal telespectador da região aí do Nordeste, que sempre envia recadinhos aqui pra gente, envia foto. E agora a cotação é para o Meio-Oeste baiano. E com isso a gente vai trazer os preços aí da Associação dos Agricultores e Irrigantes aí lá do estado da Bahia, com esses valores então fechados hoje. Você acompanha essas culturas agora no seu televisor. A gente acompanha aqui, então a fonte é AIBA, aqui para a saca de 60 quilos, a soja balcão negociada a R$ 72,50, o milho R$ 45. Já o feijão carioca, R$ 8,5 a média em R$ 245 a saca de 60 quilos, enquanto que o café arábica duro tipo 6, essa média em R$ 467,50. Preços praticados hoje, sexta-feira. Mas só para a gente complementar, tem preço também do algodão. E a gente acompanha agora também no Meio-Oeste baiano, algodão em pluma, R$ 85,81 a arroba, enquanto que o caroço do algodão chegando a R$ 900 a tonelada. Informações então da AIBA para os preços praticados na data de hoje.
agora as informações do mercado do café. A gente começa falando sobre a variedade arábica e no mercado futuro do grão. Vamos começar então pelo mercado internacional, ver como o café opera hoje lá em Nova York. Veja, a sexta-feira é de alta, uma alta expressiva para o café negociado no cenário internacional na plataforma ICE Futures. A posição de maio sobe 1,36% e negocia o café a $1,22 mais 55 por libra-peso. Julho vem a $1,24 mais 10, com alta superior a 2%. As posições de setembro e dezembro também sobem mais de 2% neste momento, vêm próximas às cotações máximas do dia. Setembro negocia agora o café a $1,25 mais 75, enquanto dezembro $1,28 mais 15. Dia de alta, então, para o cenário internacional do café arábica. Olha, o que acontece por lá geralmente influencia diretamente no café negociado aqui no Brasil. A gente vai dar uma olhadinha, então, nos negócios com café arábica negociados na BMF Bovespa, que é onde o grão futuro é comercializado aqui no país. Vamos aos números de agora, então. Veja comigo na sua tela que a única posição que possui contratos é a de setembro e ela vem, sim, em alta, seguindo o cenário internacional. Setembro tem agora 1.760 contratos negociados a $147,05 pela saca de 60 quilos. Posição sobe 2,12% em relação ao que aconteceu no dia de ontem. A gente acompanha agora as cotações do café aqui no Brasil. Alta também vem o preço do café arábica no cenário nacional. Isso é que aponta o indicador CPEA, valores praticados ontem, quinta-feira, dia 5 de maio. Você acompanha de quanto foi essa alta. Veja que na quarta-feira, no dia 4, R$ 453,06. Aqui a saca de 60 quilos. E ontem, dia 5, marcando R$ 455,15 a saca. Portanto, nós temos uma alta que chega a 0,46% do dia 4 para o dia 5. Da mesma forma, movimento de alta também para o apanhado dos dias do mês de março ou de maio, onde essa alta chega a 1,11% para o café arábica, referência de acordo com o indicador CPEA. Falando ainda em café arábica, vamos ver as cotações para a data de hoje para este grão lá no estado de Minas Gerais. Atenção agora, produtor de café Conilon, em especial aquele da Bahia, de Rondônia e também do Espírito Santo. Olha, as cotações do Conilon no cenário internacional, eles vêm em alta diante da expectativa de um déficit global do produto. Ontem a gente trazia aqui no Agricultura BR que uma instituição internacional, o Rabobank, que é um banco holandês que faz projeções de safras agrícolas em todo o mundo, estima que falte no mercado global, nesta nova temporada 2016-2017, um volume de 700 mil sacas de 60 quilos da variedade Conilon. E toda essa situação diz respeito a uma produtividade mais baixa aqui no Brasil, que é o segundo maior produtor da variedade no mundo, e também a expectativa de uma possível quebra de safra no Vietnã, que por sua vez é o maior produtor mundial da variedade. Toda essa situação traz, portanto, essa expectativa de um volume menor no mercado. E esse volume menor, é claro, faz com que as cotações subam. Com isso, o Conilon, negociado na Bolsa de Londres, que é a Bolsa Internacional referência para o mundo, vem em movimento de alta. Hoje também sobe bastante. Vamos acompanhar os negócios com o Robusta, então, lá em Londres. Só reforçando, o café Robusta e Conilon são a mesma variedade, apenas termos diferentes. A posição de maio opera agora com alta de 2,46% e negocia a tonelada do Robusta a $1.623. A posição já ganhou hoje $39
por tonelada, uma alta bastante significativa. Já o café robusta, negociado em Londres para entrega em julho, vem com alta de 1,79% e é negociado agora $1 a 1.646 dólares a tonelada. A tonelada para setembro vem a 1.656 dólares, alta de 1,84%, enquanto novembro, 1.667 dólares a tonelada, a alta também de 1,77%. Aqui no Brasil, a expectativa de uma produção inferior também influencia nos negócios. Elaine. E no cenário nacional é a mesma coisa, vem em movimento de alta para o café Conilon ou Robusta. E a gente vai ver então números apontados pelo indicador CPEA, fechados ontem, quinta-feira, quinto dia útil do mês. A gente vai ver então esses valores para o dia 4, chegava a R$ 383,70 a saca de 60 quilos para o café Conilon e ontem, dia 5, aumentando esse preço em R$ 384,20. A alta diária de 0,13%, uma alta ainda maior no apanhado desses dias do mês de maio, chegando a 0,77% para o café Conilon, números apontados de acordo com o indicador CPEA. Por aqui, falando em café Conilon, vamos ver os valores diários para a cotação lá no estado do Espírito Santo. E aproveitando que estamos falando sobre as áreas produtoras de café, nada melhor então para a gente saber qual a previsão do tempo para os próximos dias, para você, produtor de café, já ir se organizando. Tem muito produtor já dando início à colheita do café arábica, do café Conilon já está em andamento há algum tempo e o clima seco dos últimos dias tem favorecido o produtor que está nos campos. Vamos saber com a Nadiara se essa previsão de chuva que vem para a região centro-sul do país nos próximos dias deve chegar também à região sudeste com intensidade, de maneira que vai atrapalhar esses trabalhos. Nadiara, como que fica a situação por lá? Olha, Juliana, a chuva forte ela deve atingir áreas produtoras do estado do Paraná. Aí sim, essa chuva forte pode trazer transtornos. Mas para o estado de São Paulo, a chuva forte acontece principalmente no sul do estado e mais ao norte, nas áreas produtoras, o risco para temporais que possam atrapalhar e paralisar as atividades no campo é menor. As pancadas de chuva ocorrem sim aqui sobre o norte de São Paulo e sul de Minas Gerais, mas podem atrapalhar momentaneamente essa colheita do café. O que teremos nos próximos dias nesta área é tempo um pouco mais nublado, mas com pouca chance para chuva. Então o tempo fica assim mais úmido, mas não deve paralisar completamente as atividades de colheita do café arábica. Mais ao norte de Minas, centro e norte do estado e também no Espírito Santo, expectativa de tempo seco até o dia 10 agora do mês de maio. E deve chover de forma mais intensa sobre o estado de Rondônia. Aí sim, a chuva pode comprometer também as atividades nas áreas produtoras de café robusta do estado de Rondônia. No próximo período, a chuva se espalha pelo centro-sul do Brasil. A gente observa que entre os dias 11 e 15 de maio vai chover em boa parte do sudeste. Só que a chuva será isolada e de baixo volume acumulado. Então são aquelas pancadas que ocorrem principalmente nos finais de tarde e não comprometem totalmente o dia. Então teremos ainda bons períodos de tempo firme que vai favorecer a colheita do café sobre todo o sudeste. No Paraná, a chuva diminui neste período e também sobre o estado de Rondônia, a previsão é de tempo mais firme neste período do dia 11 ao dia 15 de maio. No próximo período, entre 16 e 20 de maio, a chuva volta a se intensificar sobre o estado de São Paulo e também sobre o Paraná. Desta vez, os volumes mais significativos chegam até o norte de São Paulo e partes do sul de Minas Gerais. Então, esse período aqui será um pouco mais úmido. Entre 16 e 20 de maio, a chuva pode atrapalhar momentaneamente a colheita do café arábica. E sobre o Espírito Santo e também Rondônia, tem previsão para uma chuva mais isolada, mas é uma chuva de baixo volume acumulado e que ocorre alternada com períodos de melhoria, não deve comprometer tanto as atividades no campo. Sobre o sul da Bahia, praticamente a mesma condição do Espírito Santo. Chuva muito isolada e com baixo acumulado nesses próximos 15 dias. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações. Até já. Por aqui é hora de mais cotações do café. Acompanhe agora os valores no Paraná.
Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta tem previsão para as demais áreas produtoras aqui do país. E ainda nesta edição, informações para o mercado da laranja. Não saia daí, a gente já volta. Agricultura BR de volta, ao vivo nesta sexta-feira, 6 de maio. Estamos no último bloco desta edição e trazemos agora destaque à citricultura. Olha, o processamento da safra de laranja, temporada 2016-2017, já começou nas grandes indústrias paulistas. E segundo o CPEA, as cotações no mercado spot estão bastante elevadas e podem inclusive superar os valores negociados em dólar, que agora equivalem a cerca de R$18 por cada caixa de 40 quilos e 800 gramas. Vamos acompanhar o mercado, então, da laranja. E a gente começa trazendo em destaque a laranja indústria, que é aquela que o produtor rural vende diretamente à indústria processadora para a produção de suco de laranja. Você vê que o mês de maio encerrou com valor estável a R$ 14,89 pela caixa de 40 quilos e 800 gramas. E com o início dessa safra de processamento da laranja, os valores já registram altas expressivas agora nos primeiros dias de maio. Você vê que o dia 4 de maio já subia, na quarta-feira ia para R$ 15,44 e no dia de ontem, 5 de maio, quinta-feira, o valor alcançava R$ 17,29, uma alta muito expressiva em apenas 2 dias. O valor ontem subiu o equivalente a quase 12%, o que já ajudou a subir o valor no mês de maio em 16%. Bom, esse cenário, o CPEA explica que pode aliviar a situação de baixa rentabilidade daquele produtor independente, uma situação que foi verificada nas safras recentes, quando os preços pagos pelas indústrias ficavam abaixo do custo do produtor. Então, com as cotações da laranja indústria mais elevadas nesta temporada, a situação pode, enfim, se aliviar para o produtor de citros aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado da laranja pera in natura, que é aquela que o produtor rural vende no mercado, sem ser para a indústria. Vamos acompanhar os negócios do mercado, então, nos últimos dias. Veja que neste mês de maio os valores já oscilaram bastante. No dia 2 de maio, o preço da caixa estava em R$ 20,99. No dia 3, subia para R$ 21,20, recuando novamente no dia 4, quarta-feira, caindo para R$ 20,76. Ontem, porém, houve mais uma elevação de 0,29%, reduzindo um pouquinho essa baixa acumulada no mês de maio. No acumulado do mês, portanto, laranja pera in natura, ao contrário do que acontece com a laranja indústria, já registra queda de 0,81%. Bom, a gente ainda segue falando sobre o preço da laranja indústria, porque o assunto agora é o suco de laranja. Olha, segundo o CPEA, essa situação do preço da laranja indústria mais elevada no mercado pode fazer com que as cotações no mercado internacional do suco de laranja fiquem elevadas. Vamos dar uma olhadinha, então, nos negócios com suco lá nos Estados Unidos, que é a bolsa referência para essa commodity. E a gente vê as cotações operando em forte alta superior a 2,5% para a posição de julho, que agora negocia libra-peso do suco de laranja a $1,40 mais 35. Já a posição de setembro vem a $1,40 mais 10, com alta também superior a 2%, alta de 2,33% neste momento. E a posição de novembro negocia o suco de laranja a $1,40 mais 25, também subindo forte, subindo 1,77%. Agora o destaque é a previsão do tempo e previsão do tempo para as demais áreas produtoras aqui do Brasil. A gente vai saber como vai ficar o tempo agora nos próximos dias. Mas a gente faz aqui para lembrar você de casa, a segunda quinzena do mês de abril foi marcada aí com tempo muito seco, com bloqueio atmosférico que fez altas temperaturas em várias regiões brasileiras. O final do mês de abril, aí muito frio aí nas demais áreas, e essa semana foi marcada com alta de temperatura, voltou a ficar mais quente
gente novamente e a gente vai chamar a Nadiara Pereira para saber se vem frio e chuva agora para os próximos dias. A gente volta a falar com ela depois de muito frio na semana passada. Essa semana foi mais ameno e nos próximos dias, Nadiara, vai ficar frio de novo? Olha, Elaine, tem previsão para um friozinho, mas não tão intenso como no final de abril. E você falou bem dessa oscilação da temperatura que teve nesses últimos períodos. Muita gente até perguntou, o clima ficou louco nesses últimos dias sobre boa parte do Brasil. Tivemos recorde de calor, depois na outra semana recorde de frio. Só que isso é bem comum dessa época do ano. A estação do outono é uma estação de transição entre o verão, que é mais úmido e quente, e o inverno frio e seco. Então, é bem comum nesta época do ano a gente ter essa grande oscilação entre períodos secos, períodos úmidos, calor, queda na temperatura brusca. Então, a gente vai acompanhar isso ao longo do mês de maio, que vamos ter aí entradas de ondas de frio, só que, por enquanto, essas ondas de frio devem ficar concentradas mais para a segunda quinzena do mês. Agora, para os próximos dias, expectativa para o retorno das chuvas para o centro-sul do país, aquele friozinho da madrugada, mas tardes bem mais abafadas. Agora, para os próximos 5 dias, como a gente já falou nos outros boletins, o destaque é aquela chuva intensa que vai chegar ao sul do Brasil, que pode, inclusive, trazer problemas para a agricultura no Paraná, porque algumas áreas entre o oeste e norte do estado podem receber mais de 100 milímetros em 5 dias. Então, é bastante chuva, especialmente neste final de semana. E também vai chover forte sobre partes do sul e leste de São Paulo e no interior de Mato Grosso do Sul. Por causa da umidade que vem da Amazônia, a chuva também se estende aqui pelo oeste mato-grossense e ainda sobre boa parte dos estados da região norte. O tempo vai ficar bastante seco na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com o norte da Argentina, que foi a região que foi mais atingida pelos temporais durante o mês de abril. Então agora o tempo seco favorece essas regiões, principalmente aquelas áreas que ainda estão em atividade de colheita da soja. Sobre o interior do Brasil, principalmente aqui interior do Sudeste, Centro-Oeste e interior nordestino, situação bem crítica por falta de umidade e nestas áreas o tempo vai continuar seco. Quanto às temperaturas, friozinho durante as madrugadas, mas nada de extremos como a gente observou no final do mês de abril. A temperatura mínima chega em torno de 11 graus nas regiões mais frias do sul e aqui sobre o Sudeste, mínimas em torno de 14 graus, Centro-Oeste, mínimas mais baixas em torno de 17 graus. Para o próximo período, a chuva fica mais abrangente sobre o centro-sul do Brasil, mas o volume de água será muito baixo e o tempo ainda segue bastante seco nesta área entre Mato Grosso e interior da Bahia. No próximo período, mais chuva para a região sul, principalmente no Paraná e ainda sobre o extremo norte do país. Por enquanto, nada muda nesta área aqui entre o interior mato-grossense e sertão nordestino, onde aqui já entramos no período mais seco e, por enquanto, não há expectativa de chuva significativa para estas áreas. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Nadiara Pereira, para você e toda a sua equipe também. Então, um tempo mais gostoso, mais ameno, típico de outono. Mas olha, atenção então, produtor do estado do Paraná, que vem chuva e não vem chuva pouca não. Então, na próxima semana já vai se preparando. Por aqui a gente fala ainda um pouco sobre repercutindo o prazo do Cadastro Ambiental Rural, que se encerrou ontem, dia 5 de maio. E você que vem acompanhando aqui o Agricultura BR já vem acompanhando como vem sendo também como os produtores já vinham em relação ao CAR se preparando. Mas ontem a ministra Cátia Abreu, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ela prorrogou apenas para os pequenos produtores. E a nossa equipe de Brasília esteve durante a coletiva de imprensa e ela explicou melhor esse prazo, eu volto a ressaltar, apenas para os pequenos produtores. O Ministério do Meio Ambiente propôs apenas para os pequenos produtores. Eu só gostaria de lembrar que 86% dos produtores do Brasil são pequenos produtores até 4 módulos. E a identificação no Ministério do Meio Ambiente é justamente os pequenos produtores que não estavam conseguindo fazer o cadastro, porque ele é caro, ele é burocrático, precisa de instrumentos precisos, ele não é complicado, ele não é difícil, mas ele requer um gasto e uma dificuldade de interlocução que esses pequenos produtores têm tido pelas distâncias aonde estão e aonde se encontram. Então, nada mais justo do que ampliar esse prazo. Agora,
Agora, se nós soubermos e sentirmos que tem uma reclamação muito grande entre os grandes e médios produtores, nada impede que possa também ser feita essa prorrogação via governo federal ou até mesmo uma medida provisória que esteja tramitando no Congresso e que uma emenda possa solucionar esse problema. Mas eu fiquei muito contente com os resultados que a Isabela vai apresentar à ministra amanhã, sexta-feira. Eu não poderei estar presente, que estarei no Tocantins, inaugurando a Embrapa, mas ela está muito encantada com o trabalho, especialmente dos médios e grandes produtores, que talvez poderia pensar de uma rejeição, de uma dificuldade de adesão. Ao contrário, ela citou o Estado de São Paulo como um avanço muito grande na execução do CAR. Também o Mato Grosso, ela fez uma menção elogiosa especial pelo trabalho extraordinário que eles fizeram e que merece até uma visita para apresentar, especialmente o Mato Grosso. Então, eu acho que a adesão do CAR é a consciência dos produtores rurais de que esse instrumento ele vai concorrer a nosso favor. Ele vai mostrar para o mundo que, de fato, nós fazemos o que estamos fazendo, porque às vezes nós falamos, as pessoas não acreditam. Isso é a prova, isso é a concretude de que o Brasil produz a maior agricultura tropical do planeta de forma sustentável. O CAR e o PRAR vai demonstrar isso. Um outro assunto que repercutiu bastante também nesta semana no meio rural foi o anúncio do Plano Safra Agrícola e Pecuário, temporada 2016-2017, que foi feito na última quarta-feira, que você acompanhou ao vivo aqui também com a gente no Agricultura BR. O novo Plano Safra deve destinar 202 bilhões 800 milhões de reais para o custeio da nova temporada, com uma taxa de juros variando entre 8,5% a 12,75%. Olha, a grande polêmica do anúncio do Plano Safra deste ano foi a antecipação das informações. Geralmente, o Plano Safra é anunciado em meados de junho, antecedendo um pouquinho o início da safra do ano agrícola, que começa em julho. Mas desta vez, o anúncio foi feito com pelo menos um mês de antecipação, que coincide com a possível saída do governo Dilma. Olha, toda essa situação de antecipação também foi desfavorável a entidades do setor que muitas disseram não terem sido consultadas pelo Ministério da Agricultura para fazer esse novo plano nacional. A Raíssa Lomonte, repórter do SBA em Brasília, conversou com algumas entidades que conversaram com ela, comentaram a respeito deste assunto e também falaram o que acharam do volume de recursos disponível e das novas taxas de juros. Nem mesmo o número recorde de 202 bilhões de reais para o financiamento do Plano Safra foi capaz de motivar o setor rural brasileiro. As reclamações vêm de todos os lados. Juros, falta de confiança em saber se o que foi anunciado vai ser mantido e, principalmente, a falta de discussão com o setor. A crítica mais dura veio mesmo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Logo depois do lançamento do Plano Safra, o presidente da entidade, João Martins, convocou a imprensa para dizer o motivo do setor ter faltado na cerimônia. Ainda na coletiva de imprensa, ele disse que concorda com o valor disponibilizado, mas que os juros estão muito altos. Nós nunca pensávamos que fosse uma taxa tão alta como foi lançado nesse plano. O resto agrada. Hein? O resto agrada. Não é o resto que agrada, o volume total que agrada, certo? O volume total. Mas falta muita coisa, o plano falta muita coisa. O investimento, por exemplo, aumentou o valor total por produtor. Tudo bem, mas aquilo tem de ser mais detalhado. Foi a proposta da CNA. Nós saímos de todas as regiões do Brasil, ouvindo todas as regiões, todos os produtores daquela região, para poder fazer o mais próximo possível da realidade. O que o agro representa para o nosso país, né, no PIB, no emprego, no superávit, nas exportações, nós acreditamos que nós temos que ter alguns pontos extremamente importantes e relevantes. Primeiro, recursos para custeio. Por quê? Porque o setor privado ele se retrai nesse momento de crise e aí entra a necessidade de nós estarmos colocando mais recursos públicos para garantir a próxima safra. E da nossa parte, nós fomos contemplados e por isso nós estávamos presentes. Acho que o que poderíamos fazer era realmente no sentido de agradecer a nossa participação, a nossa presença.
Com o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em andamento no Senado Federal, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, disse que se a presidente for afastada, ela também vai deixar o ministério. Raíssa Lomonte para o SBA. E na reta final, nesses últimos minutos do Agricultura BR dessa segunda edição, ainda dá tempo da gente acompanhar também a movimentação no mercado futuro. E a gente vai ver então para a soja que no início do programa vinha em alta expressiva e olha, ela continua em movimento de alta nessa sexta-feira para a oleaginosa. Olha só, cotações muito próximas da máxima. Veja que o contrato de maio vem com uma variação expressiva, uma alta de 2,11% a $10,24, mais 75 por bushel. Julho também em movimento de alta, agora em 1,85% a $10,31 por bushel. Agosto subindo 1,82%, os negócios a $10,33 mais 25 por bushel, enquanto que setembro essa alta é de 1,76% a $10,24 mais 25 por bushel, em movimento então de alta expressiva, né, Juliana, agora nessa sexta-feira na Bolsa de Chicago. E para a gente fechar essa edição, vamos dar uma olhadinha no dólar aqui no Brasil. Dólar comercial abriu o dia de hoje em alta, mas logo mudou o rumo dos negócios, caía com força. Diante também dessa instabilidade política que o país vive, deputado federal Eduardo Cunha ontem foi suspenso do cargo da Câmara dos Deputados, também suspenso como deputado federal. Outra situação é que hoje o Senado também debate o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tudo isso interfere no mercado financeiro do Brasil. Vamos dar uma olhadinha então nos negócios de agora, porque o dólar comercial cai 0,5%, a queda é mais expressiva em relação a poucas horas atrás. Vem negociado agora a R$ 3,52 mais 3. E com essas informações, nós encerramos essa segunda edição dessa sexta-feira. Para você, aproveite bem o seu dia, um ótimo final de semana, inclusive um ótimo Dia das Mães agora no domingo para todas as mães que estão nos acompanhando neste momento. Muito obrigada pela sua companhia em mais este dia. Eu lembro o convite aqui para você que hoje, a partir das 16 horas, pelo horário de Brasília, o Canal do Boi transmite com exclusividade o debate a candidatos à presidência da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Evento esse que será realizado dentro da Expo Zebu, que está acontecendo nesta semana em Uberaba, Minas Gerais. Em função destes eventos, nós não teremos a terceira edição do Agricultura BR desta sexta-feira. Então a gente se vê na próxima semana. Tenha um bom fim de semana e bom Dia das Mães.